Boa noite, mas boa noite mesmo, boa noite, povo de Deus, boa noite, Amazonas, boa noite, Manaus, meu amor, boa noite, Brasil. Nós estamos em uma semana missionária abençoada. Hoje nós teremos Reverendo Ronaldo Lidório, nós vamos conversar um pouco, pela graça de Deus, daquilo que o Senhor tem nos dado e alguns desafios que todos nós enfrentamos. Nós temos grandes desafios missionários que estão aí na batalha, que lutam e o que fazer nesse momento pós-pandemia. Nós hoje vamos conversar um pouco sobre esta questão da necessidade missionária. O povo de Deus entrando aí para termos esse momento missionário e nós vamos estar acompanhando, louvando ao Senhor juntos e aprendendo hoje bastante, pela graça de Deus. Ronaldo já está chegando, daqui a pouquinho nós estaremos juntos para conversarmos. Enquanto isso, convide aí os seus amigos. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Elaine. Tudo bem? Como está aí a netinha? Boa noite, Antônia, do abrigo lá em Vinhedo. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Marli, querida. Boa noite, Sâmia. Boa noite, Neida. Boa noite, Andréia, Graciela, boa noite. Boa noite, Maedinha, ou deve ser Martins. Francisco, meu amigo que vai orar amanhã, 5 horas da manhã, como todos os dias. Graciele, boa noite, Jane, boa noite, Neida, boa noite, Antônia. Boa noite, Eda Cris Oliveira, boa noite, Márcio Rempel. Querido Márcio Rempel da Missão do Céu, piloto, servo de Deus, mecânico, crente, pastor, missionário. Boa noite, Daniel, tudo bem? Que bom ter você aqui, Daniel, graças a Deus. Boa noite, Pereira, Tubertino Pereira, Alessandra de Paula, boa noite. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Boa noite, Carla Carvalho, boa noite, Maria de Fátima. Boa noite, Maedir Martins. Eu acho que é Edith. Edith, tudo bem, Edith? Lucimara, boa noite. Olha só, de Anápolis, Goiás, da Igreja Presbiteriana de Anápolis. Grande abraço, Lucineida, boa noite. Boa noite, Clauber Quadros. Ô Clauber, logo mais estaremos em outra live aí que nós estamos programando, não é mesmo? Louvado seja o nome do Senhor. Tudo bem aqui em Vancouver, Canadá, só que as madrugadas estão ocupadas com a netinha, por isso está difícil participar do Juntos em Oração, mas nós estamos juntos em oração. Vamos continuar, viu? Eliane, boa noite, Jane, boa noite, Odete. Graças a Deus, esperando aqui os nossos irmãos chegarem para a gente começar aqui a nossa live. Pela graça de Deus, vai ser um momento muito especial. Deixa eu convidar aqui Ronaldo, que vai estar conosco nesse momento. Que bênção! A bênção é para mim. Esses dias eu viajei, não tive tempo de estar nas lives, mas essa semana estarei aqui nas orações. E hoje começando em alto estilo, falando em missões. Que coisa boa! Oi, Marlete, boa noite, Lucinéia. Graças a Deus. Eu vi Elivânia, boa noite. Graças a Deus, o povo de Deus chegando para a gente conversar um pouquinho sobre missões, aguardando aqui para nós iniciarmos. Oi, Larissa, boa noite, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós temos grandes desafios missionários em todos os tempos. Jones, tudo bem, Jones? Um grande abraço, Deus abençoe você. Ronaldo, boa noite, que alegria tê-lo aqui. Alcedir, coisa boa, você está bem, tudo em paz? Tudo em paz, Ronaldo. Eu estou mais pretinho esses dias só. Mas... Tantas viagens. Bastante de canoa, no sol quente. Acompanhamos aqui. Coisinha, sabe? Mas estou bem. Você está bem? Família está bem? Estou bem, graças a Deus, todos em casa, muito bem, Alcedir. Acompanhamos você
em oração, nas viagens, vendo também as informações, muitos lugares, em poucos dias e muitas bênçãos, não é verdade? Muitas bênçãos. Olha, Deus, o Senhor soprou, sabe? Deus foi abrindo portas, foi assim, foram viagens abençoadas mesmo, pela graça do Senhor Deus, né? Ele é bom, né, Ronaldo? O Senhor é bom, né? Graças a Deus. Ele abençoa o seu povo, ele nos dirige. E graças a Deus, eu cheguei, agora vou parar um pouquinho de viajar, eu fiquei até um pouco distante aqui das lives, mas hoje começando aqui, tendo o privilégio de ter você. Amanhã vamos ter uma live com a Missão do Céu, quarta-feira com o Clauber, o Andrei, vou ter uma de manhã com o Andrei, é uma semana missionária. Coisa boa, vão ser dias especiais, com a graça de Deus. É verdade, graças a Deus. Ronaldo, é muito bom ter você aqui e que eu tinha pensado em conversar hoje com você sobre o missionário. Nós sempre falamos da missão. Sim. E pouco falamos do missionário. Uhum. Claro que aí, já falar do missionário, a gente abre aí possibilidades as mais diversas. Porém, nós pensamos nessa questão do missionário nesse momento pós-pandemia. A missão pós-pandemia e o missionário. Hoje mesmo eu fui fazer um outro teste. Na verdade, eu não tinha nem programado. Eu fui no Pedras Vivas, a Rosinha me chamou lá e disse: vem cá, pastor, tem que fazer um teste aqui. Aí eu fui lá, fiz um outro teste, que vai sair o resultado aí, para ver a questão da imunidade. A gente está sempre fazendo teste, né? Cada viagem é um teste. Chega em algum lugar aí do interior, teste. E eu até me acostumei com aquele cotonete, sabe? Olha só, necessário, né? É necessário. Mas o grande desafio não é o cotonete. O grande desafio me parece ser o equilíbrio emocional nesses momentos que estamos passando, nesta mudança global. Não foi só uma questão de pandemia. Muitas coisas realmente mudaram e não voltarão 100% ao que era. Nós estamos hoje tendo uma live que também já existia, mas ela tornou muito mais frequente depois da pandemia, como uma ferramenta aí para missões. Certo. Grandes desafios, muitos comentários e tantas coisas que aconteceram aí. Mas é o missionário, onde ele se encaixa, qual o perigo que ele corre, quais são os desafios que o esperam, como responder diante da igreja, qual esse desenvolvimento, enfim. Eu queria conversar um pouco contigo sobre o missionário, como também nós somos neste momento de recomeço. Mas é um recomeço sempre com certas dúvidas, né? Será que vem mais uma? Será que tem outra coisa? E como fica o coração do missionário? Você que trabalha bastante com consultoria missionária, vamos pensar um pouco aqui em consultoria missionária, né? Como você tem visto isso, Ronaldo? Como que os missionários estão lidando? E aí, é certo que as respostas aqui quanto a missionário vai servir para todos os crentes. Claro. Principalmente os crentes que estão aqui, que amam missões, amam o Senhor Jesus, né? Certamente, certamente. É um ótimo tema, Alcedir, muito apropriado, muito relevante, necessário em nossos dias. Sem dúvida, especialmente do ano passado para cá, com a pandemia, algumas coisas mudaram bastante, outras coisas ainda estão mudando, e a vida ela não se resume nos fatos da pandemia, mas é um acúmulo de responsabilidade, de impressões, de uma caminhada às vezes prolongada. E a impressão que eu tenho, especialmente, você mencionou prestando consultorias missionárias, pensando no missionário de forma específica, é que aqueles que estavam já enfraquecidos em alguma área da vida, ao entrar de uma maneira mais prolongada nesse período de crise, aquilo que estava enfraquecido veio à tona. E isso é algo normal da vida humana, de todo cristão. Quando nós estamos enfraquecidos, imagine alguém que está caminhando em uma mata e alguém coloca aí, então, sobre os seus ombros uma mochila com
com 25 quilos, não é verdade? Ou 30 quilos. E você então tem uma caminhada quilômetros à frente. Qualquer parte do seu corpo que estiver enfraquecida, depois de algumas horas você vai começar a sentir. Eu creio que é algo parecido que aconteceu nesse período de pandemia, pensando mais especificamente, né, nessa crise mundial. Aquilo que estava enfraquecido numa perspectiva mais física ou mental, emocional, enfraquecimentos relacionais, espirituais, ministeriais, aquilo que estava enfraquecido se tornou, ou veio à tona e se tornou mais nítido, mais claro para cada pessoa, cada casal, cada cristão, cada missionário e pastor também. Então, essas crises experimentadas, e eu creio que você também, como eu tenho percebido isso, nós temos tido aí contato com vários missionários e pastores que estão vivendo épocas mais aprofundadas de crises pessoais, não é verdade? Eu creio que essas crises, elas não nasceram durante a pandemia, elas não nasceram há poucas semanas ou meses atrás, mas se evidenciaram. Eram áreas mais enfraquecidas que precisavam ser tratadas. E às vezes no burburinho da vida, a agenda é corrida, as demandas sem fim, você cuida de tudo e todos, menos de si mesmo, cuida até mesmo da vida espiritual de outras pessoas, mas não da sua vida espiritual. Você prepara e lê a palavra de Deus para ensinar belos sermões, ensinar a palavra do Senhor por meio de belos sermões, mas não para se alimentar dela. Eu creio que esses enfraquecimentos em geral eles se tornaram mais nítidos. Alguém me perguntou outro dia se nós estamos vivendo uma época de maior fraqueza na Igreja do Senhor Jesus. Eu respondi dizendo que acho que não. Acho que não. Eu creio que essas épocas de crise elas vêm a evidenciar fraquezas já existentes. Se nós temos mais casais em crise, se nós temos mais ministros com dúvidas ministeriais, nós temos mais gente abatida, mais gente angustiada, essa época de crise ela evidencia fraquezas já existentes. E você fazendo essa pergunta, me vem à mente a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 30, quando Davi, ele, depois de uma batalha, ele volta para a cidade de Ziclag, onde ele morava com a sua família, e os seus amigos e os seus homens com as suas próprias famílias, e ali, chegando em Ziclag, ele percebe que a cidade foi saqueada pelos amalequitas. E talvez tenha sido o episódio, um dos episódios mais angustiantes na vida de Davi. E o versículo 6, 1 Samuel 30, diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. E me vem à mente esse texto porque certamente muitos de nós passaram nas últimas semanas e últimos meses momentos de muita angústia, perdendo amigos chegados, vendo o sofrimento de muitas pessoas queridas, tentando ajudar sem conseguir cooperar com todos que de fato precisam, você vendo pessoas alquebradas ao seu redor, e você pode certamente orar por cada uma delas, mas nem sempre assisti-las, e nós vemos aí muitas famílias em luto, inclusive. O certo é que vivemos essa época de maior angústia. E aqui Davi, ele passava por algo crítico em sua vida, porque diz que ele muito se angustiou. O povo era o povo dele, né? Os homens que lutavam com ele. Falavam em apedrejá-lo, quer dizer, os seus próprios amigos falavam em apedrejá-lo, porque cada um estava amargurado pelo filho e pela filha que havia perdido. E aqui no versículo 6, no final, porém, tem aí uma mudança drástica, né, de cenário, e diz: porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Então, eu tenho esse texto assim no meu coração, e sempre o Senhor me lembra dele quando eu falo sobre abatimento
ou experimento algum momento difícil em minha vida. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Primeiramente, eu creio que é momento de reânimo. Então, nós estamos passando realmente por dias difíceis, muitas pessoas e missionários aí tendo que retomar projetos, não sabem como fazê-lo. Lidamos com um número grande de missionários em diversas organizações missionárias que não conseguem visto para voltar para os países onde trabalham, enfim. No meio de tudo isso, porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Eu creio que é momento de reânimo. É momento de nós relembrarmos aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial, que é a soberania de Deus, a bondade de Deus, a presença de Deus, a direção de Deus, os planos de Deus que não fazem muitas vezes sentido para nós, mas fazem sentido para o reino do próprio Deus e para a glória do próprio Deus. E nos reanimarmos, não nos reanimarmos em nós mesmos. Essa frase final é lindíssima. Ele não se reanimou nos seus amigos que estavam com ele, não se reanimou na sua própria habilidade, talvez pensando, eu já venci um gigante, eu posso perseguir os amalequitas. Ele se reanimou no Senhor, seu Deus, se reanimou em saber quem Deus é e o que Deus faz. Então eu penso que para aqueles que estão abatidos, vivendo uma crise mais prolongada nesse período da vida, e da vida cristã e do ministério também, é momento de nós nos reanimarmos em Deus, nós relembrarmos na palavra, em nossos corações, quem Deus é e o que Ele faz. E aí, reanimados, podemos nos levantar, não é? E ali, depois de reanimado, ele logo se levantou e perseguiu os inimigos e ganhou força nova, todo mundo foi atrás, nem todos conseguiram, estavam cansados. Os que conseguiram, eles seguiram Davi e finalmente ali conseguiram derrotar os inimigos, recuperar suas famílias e os despojos e foram abençoados pelo Senhor. Mas eu queria aqui, já nesse início de conversa, deixar essa palavra aos desanimados, né? Reanime-se em Deus. Você não vai conseguir se reanimar nos seus amigos, nem em sua própria força, nem em sua própria história, mas você vai conseguir se reanimar em Deus, em quem Deus é e o que Ele faz. De alguma forma você está dizendo que, apesar das lutas, das dificuldades, do desafio pós-pandemia, também uma oportunidade de fé. Nesta oportunidade de fé, que é encorajador ouvir um texto como este, mas algumas vezes, Ronaldo, o missionário não está muito como Davi, não. Ele está muito mais como o grupo que ali estava bastante desanimado e precisa ouvir mesmo uma palavra de ânimo. E nem sempre ele tem a iniciativa. Eu não sei quantos missionários foram contaminados, mas muitos, e você mesmo disse, muitos nem puderam voltar ainda ao campo missionário. Esta questão afeta profundamente as emoções. E como lidar com a pessoa com ela mesma, porque é o seguinte, saber que nos fortalecemos no Senhor é encorajador e é um ponto de partida. Mas, às vezes, no momento das emoções abaladas, a gente não tem coragem de dar um passo. Não tem coragem de correr riscos. O que é melhor fazer? É esperar esse momento acontecer naturalmente, ou fortalecido no Senhor, ter uma iniciativa, ainda que ela não seja a melhor. O que você acha? É melhor aguardar ou é melhor dar um passo? Eu creio que, pensando de forma geral, quando nós estamos em meio à crise, se você falou muito bem, ou seja, um abalo emocional, que tudo isso que ocorre no plano mais material, mais visível, mais relacional da vida, atinge diretamente as nossas emoções. E ali abatidos, nós muitas vezes não sabemos que passo dar, quando dar, podemos perder essa capacidade momentânea também de discernimento espiritual. Eu penso que há umas 2 ou 3 coisas que são essenciais para quem está abatido e sem iniciativa, como você bem colocou. Eu creio que a primeira é observar essa oportunidade, olhar para essa oportunidade de abatimento como um cenário onde Deus pode não apenas fortalecer o seu coração, mas relembrar a você também
o Deus no qual você crê e como você crê. Eu, de fato, entendo que essa caminhada é uma caminhada de fé. Ontem estava partilhando na igreja sobre Abraão, quando chamado por Deus em Gênesis capítulo 12, e o Senhor diz para ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para a terra que te mostrarei. E achei aquilo curioso no texto bíblico, porque Deus poderia falar com Abraão: você vai para a terra dos cananeus, que fica aqui a 700 quilômetros naquela direção. Mas Deus não falou. Ele deixou Abraão no suspense, né? Para a terra que eu te mostrarei. E Deus só foi mostrar aquela terra no versículo 7, quando ele chegou na terra. E Deus disse: esta é a terra, né, que darei a você e a sua descendência. Quer dizer, Abraão viajou meses a fio em total incerteza humana, sem saber para onde ia, sem saber onde ficaria com a sua família, o que o aguardaria e assim por diante. Por que Deus fez isso? Bem, não sabemos os planos de Deus e os propósitos de Deus, mas aqueles revelados nós podemos aí perceber. Eu creio que Deus não está chamando Abraão para ganhar uma terra nova ou para ter um nome respeitado entre as nações, mas para aprender a crer em Deus como o único Deus. Era uma caminhada, realmente uma jornada de fé. O alvo maior de Deus na vida de Abraão era torná-lo crente, era converter o seu coração, era fazê-lo crer de maneira mais profunda, plenamente contagiante, crer que aquele Deus que o chamava era o verdadeiro Deus e o único Deus. E eu penso que, de maneira semelhante, Deus faz isso conosco. E nós saímos e nós estamos na caminhada e não sabemos o próximo passo, mas meu primeiro ponto aqui é este. Essa é uma oportunidade. A incerteza e a angústia, elas se manifestam como uma oportunidade para nós crescermos em nossa fé. Nós olharmos para o Senhor no final do dia e falarmos assim: eu não sei o que está acontecendo, essa dor está prolongada, se eu pudesse escolher, eu não passaria por isso que eu estou passando, mas eu estou em boas mãos, nas mãos do Senhor Todo-Poderoso, portanto, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, eu creio que momentos de dores são momentos de crescimento espiritual, são grandes oportunidades para a nossa vida. O segundo ponto que eu diria é que nós não podemos caminhar sozinhos. E aí está uma questão seríssima. O Wayne Cordeiro, naquele seu livro Andando com o Tanque Vazio, então quem está aí passando por momentos de crise pessoal, ou de esgotamento, ou de abatimento, depressão, eu recomendaria a leitura deste livro de Wayne Cordeiro. É um pastor norte-americano, apesar do sobrenome Cordeiro, mas ele é norte-americano, e ele passou por um esgotamento. É um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, e no meio de muitas tarefas ele passou por um esgotamento repentino, né, na percepção dele, uma quebra repentina. Ele foi orar, aprender, estudar sobre o assunto e tem falado assim de maneira muito apropriada sobre isso e publicou este livro, Andando com o Tanque Vazio. Uma das coisas que ele disse, que eu acho que é altamente relevante para nós, Alcedir, é que nós não devemos caminhar sozinhos. Ninguém é forte o tempo todo. Também ninguém é fraco o tempo todo. Nós precisamos de ter companheiros de caminhada, e quando estamos enfraquecidos, outros estão fortalecidos para nos animar e para nos ajudar também a ter, e aqui é o meu ponto, discernimento sobre qual é o próximo passo. E quando nós estamos fortalecidos, talvez outros estejam enfraquecidos, nós possamos assim ajudá-los a também eles terem esse discernimento sobre o próximo passo. Para alguns, o próximo passo é não fazer nada, é descansar, porque está tão cansado, tão sobrecarregado. Alguém me perguntou outro dia, um pastor amigo, ele disse: Ronaldo, minha situação é essa. Ele disse: o que eu faço? Eu disse: não faça nada, né? Você não faça nada, você fique em casa e descanse, né? Converse com seus amigos chegados na sua igreja e disse: eu não estou em condições de trabalhar nos próximos dias. Não faça nada, é momento de descansar. Em outras situações, é momento de procurar uma ajuda mais específica, psicológica, aconselhamento bíblico, algo fundamental quando nós estamos quebrados, estamos angustiados com as coisas da vida e não encontramos a solução. Mas o certo é que nós não podemos caminhar sozinhos. Por isso que todos nós precisamos de companheiros de caminhada.
Certamente todos nós temos muitos amigos, muitos conhecidos e podemos também ter muitos amigos, mas companheiro de caminhada é diferente. Companheiro de caminhada é aquela pessoa com a qual você pode abrir o coração. Você não deve abrir o seu coração com todos, seria falta de sabedoria, mas você deve abrir o seu coração com alguns. Então, se você não tem um companheiro de caminhada, ore nesse momento, peça ao Senhor um companheiro, ou 2 ou 3 de caminhada. Quem são esses? São aquelas pessoas que, independente da crise na qual você estiver, se encontrar, você tem uma motivação de pegar o seu telefone, ligar para aquela pessoa e falar: preciso falar com você, e você, sem cerimônia, abre o seu coração. Né? Esse é o companheiro de caminhada. Então, em primeiro lugar, reconhecer que a crise pode ser uma grande oportunidade de amadurecimento da nossa fé. Em segundo lugar, não permanecer na crise sem um companheiro de caminhada, né? Alguém que possa realmente sentar, ouvir, te abraçar e orar com você. Às vezes o companheiro de caminhada nem faz muito, mas ouve, abraça e ora. Pode estar ali, né? E está ali. Você pode contar com ele ou com ela, não é isso? Eu creio que o terceiro ponto aqui seria o ponto do discernimento. Realmente, essa busca em Deus sobre o próximo passo. Como eu falei, para alguns o próximo passo é nada fazer. Para outros, o próximo passo é se encher de ousadia e buscar em Deus a coragem que Ele dá para voltar ao trabalho. Estava conversando com alguns missionários do Oriente Médio esses dias, online, e eles estavam aí naquele momento de retomada ministerial, algumas aberturas, podem voltar para as cidades onde eles trabalhavam, mas eles estavam dizendo que eles não sabem o que os espera, não é? Talvez aquelas igrejas que eles haviam plantado nem existam mais. Os crentes estejam abatidos, desanimados, né? Em momentos também de maior risco. Então, o que fazer? Eu creio que nessa busca por um discernimento espiritual, nós precisamos observar o contexto no qual nos encontramos, verificar o ministério que Deus colocou em nossas mãos e procurarmos fazer aquilo que realmente seja o melhor para as pessoas às quais nós cuidamos. E aí depois nós podemos entrar um pouco melhor nesse passo a passo, pensando agora mais especificamente no ministério. Eu achei interessante que você falou também a questão de aquele que está fragilizado pode ainda vir mais à tona essa fragilidade, que pode ser tanto emocional, como pode ser relacional, como pode ser espiritual, a vida com Deus fragilizada por tantas angústias ou trabalho, enfim. E aí você falou agora sobre as possibilidades de tomar iniciativa ou ficar parado, mas procurar ajuda. Eu acho que buscar ajuda já é um desafio para qualquer crente, porque você mesmo disse, não pode falar com qualquer pessoa. E às vezes tem aquele pensamento assim, mas eu vou procurar um psicólogo, né? Foi mencionado aqui um psicólogo. Eu vou procurar um profissional, uma ajuda pastoral. E aquela ideia assim, crente não precisa disso. Missionário, menos ainda. E outra coisa, Ronaldo, é essa questão de ficar parado. Para alguns missionários, ficar parado é pecado. Se parar um mês, se sente inútil. Porque tem aquela questão da imperatividade, né? Sim. Uma das coisas que eu acho que é importante o missionário perceber, você mesmo falando uma vez sobre a dinâmica de Jesus, né? Que ele tinha aquele momento com a multidão, não é isso? Ele tinha aquele momento com os discípulos, ele tinha um momento com 3 dos discípulos mais chegados, e ele tinha aquele momento com o Pai. Eu não sei se é mais ou menos esta colocação, mas é mais ou menos isso que eu ouvi, de parar, de aquietar. Eu acho que tem aquele momento de fazer, de ir, Deus está abrindo portas, então vamos. Uhum. Mas tem um momento de parar e de aquietar sem culpa. Exatamente, na medida de Deus, não é? Esse ponto é importantíssimo, Alcede. Isso cobre não apenas o missionário e o cristão novo, como também os mais velhos, né? São aquelas verdades que nós precisamos revivê-las a cada momento. Quando Paulo fala a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz a Timóteo para que ele se apresente a Deus como obreiro aprovado. É interessante que a palavra grega ali para aprovado é dokimon, que vem de dokimos, e que pode ser traduzido literalmente como na medida certa, nem mais nem menos.
Eu acho que realmente este é o nosso alvo no ministério, no que nós vamos fazer e devemos fazer. Não fazer mais do que Deus coloca em nossas mãos para ser feito naquele momento da vida e não fazer menos daquilo que o Senhor coloca também em nossas mãos naquele momento da vida. Quando eu estava iniciando com a Rossana o nosso trabalho missionário, vários anos atrás, eu comecei a pensar assim, os meus amigos pastores e missionários, eles têm férias assim, eu tiro férias nessa época do ano, tal, etc. Eu me sentia meio assim esquisito, eu não tinha por não ter aquela rotina de férias, eu não sabia exatamente quando, mas eu comecei depois a notar que na dinâmica de Cristo, ele engajava, né, intensamente, como você falou, né, com pessoas, com processos, né, com a pregação, né, expulsando demônios, pregando a palavra, curando os enfermos, né, lidando, discipulando os discípulos, e ele também desengajava e ele procurava, então, um local mais tranquilo. É certo que muitas vezes as multidões também, eles, né, seguiam a Jesus, mas ele desengajava daquele processo mais intenso, né, para ter um momento também, especialmente nos montes, né, entre as estradas, nas estradas, Jesus sempre trabalhava muito, e nos montes ele descansava um pouco mais e buscava a presença do Pai em diálogo sincero. E eu penso que nós precisamos disso, nós precisamos ter esse discernimento de saber quando engajar e quando desengajar. E o que luta contra nós, há várias coisas que lutam contra nós para nos levar ao desequilíbrio. E aqui está o meu ponto. O que nos faz adoecer é o desequilíbrio, não é o trabalho, nem a falta do trabalho, é a falta de equilíbrio. Nós precisamos fazer na medida certa, aprovados, né? Nem mais nem menos. Às vezes nós queremos fazer mais por puro orgulho, queremos fazer mais para parecer que fazemos o que outros não fazem. Podemos, às vezes, fazer menos por pura preguiça, queremos fazer menos porque deixa eu ficar quieto aqui para ver se outro consegue fazer isso, né? E eu não preciso fazer. Mas nós precisamos buscar a medida certa na presença de Deus. Portanto, eu penso que isso é importante e talvez associado a isso também, entender que muitas vezes você falou que o missionário se sente culpado quando algo não dá certo, né? Quando ele está parado, quando ele não reage, né? E assim por diante. Mas nós precisamos também compreender que Deus também age nos nossos fracassos, né? Não apenas nos sucessos, mas também nossos fracassos. Me vem à mente... Às vezes mais nos fracassos do que nos sucessos. Mais nos fracassos do que nos sucessos, exatamente. Eu creio que sim. O Senhor vai nos ensinando nos dias mais difíceis aquilo que nós nunca nos esquecemos e nunca nos esqueceremos. Algumas coisas jogam contra nós, né? Uma delas é esse sentimento de competição. Isso é fruto do orgulho. É aquele cristão, ou aquele missionário, ou aquele pastor que faz até mesmo as coisas certas, mas motivado... Com motivações erradas. As motivações erradas, exatamente. E uma das motivações, muitas vezes, é a competição, é querer chegar primeiro, querer fazer mais, ter um resultado maior, ter ali algo que possa ser olhado pelos outros e dito, olha, só fulano que conseguiria fazer, você conseguiria fazer isso, outros não conseguiriam, né? Ter um relatório no final do ano que se destaca dos demais e assim por diante. Enganoso é o coração, nosso coração tem uma raiz ligada ao orgulho que precisa ser tratada, essa raiz, no temor do Senhor, na humildade de Cristo, na palavra de Deus, diariamente. Então, essa raia de competição é uma raia de adoecimento. E às vezes é muito sutil. E acontece muito no campo missionário, né, Ronaldo? Que, assim, acontece. Quando você pensa em missões, você não imagina que isso pode acontecer no campo missionário. Acontece em todos os campos. E no campo missionário também, certamente, porque, primeiro, sempre os missionários, bem como pastores e outros, eles são comparados com outras pessoas, não é verdade? Quando um pastor, quando eu nasci, meu pai já era pastor. Então, eu me lembro, desde criança, quando chegava numa igreja nova, ele era um pastor itinerante, sempre havia igrejas novas, né? Me lembro que sempre havia as pessoas falando assim, mas o pastor fulano de tal fazia daquela forma. Uma comparação, né? Isso é natural, vai ser comparado. O missionário, quando chega no campo missionário, a igreja que envia 10 missionários.
e vai olhar para os 10, né? Mas por que fulano fez? Mas Cicrano, esse já plantou essa igreja, fulano está lá há 10 anos e não plantou aquela igreja, alguma coisa aconteceu. Nós seremos comparados, né? Mas a nossa função é nós não andarmos na raia da competição. Se somos comparados, se somos avaliados, se somos julgados, em certa medida, nós precisamos ser avaliados não pelos resultados, mas pela nossa fidelidade a Deus, e seremos avaliados pelos que nos enviam, pelos nossos líderes. Isso também é saudável, pois nós precisamos prestar contas, mas, por outro lado, nós não podemos cair nessa armadilha do diabo, que é nós entrarmos numa raia de competição com a outra pessoa. Então, se estamos sendo avaliados e olhamos, mas esse aqui trabalhou assim, graças a Deus, olha tanta coisa acontecendo, e esse irmãozinho aqui, quase nada aconteceu, o que será que, qual será o problema? E às vezes ali abordados nós podemos, no coração enganoso, né, que nós temos, ali entrar numa raia de competição e querer agora trabalhar e produzir, demonstrar resultados apenas para agradar os homens e não a Deus. E essa questão pragmática, né, porque também tem uma pressão pragmática, porque esse produziu, aquele não produziu. E eu ouvi uma vez a irmã Jacobete, ela é de disse, Deus. Nós estávamos fazendo uma oração, ela disse, não importa o que as pessoas pensam de mim, eu quero saber o que Deus pensa de mim. E isso eu achei tão lindo. Precioso, precioso. Outra frase assim que eu gravei no coração, fui visitar uma missionária junto com o Steve Sheldon, e ela estava naquele campo há 30 anos, sem sucesso. Aparentemente sem sucesso. Sim. E nós estávamos tomando um caldo de macaxeira com peixe. E eu perguntei para ela, mas valeu a pena? Ela ficou irada quase, sabe? Ela ficou em pé e falou assim, com bastante ênfase. E ela perguntava para mim, obedecer a Deus vale a pena? Vale a pena obedecer a Deus? Aí eu fiquei quieta, ela estava um pouco brava. Aí ela sentou, eu continuei tomando a sopinha e ela perguntou, e você? O que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim aqui porque obedecer a Deus vale a pena. Eu acho que é isso que é importante, é ter em mente. Porque Hebreus diz que a cada um Deus deu uma carreira. É verdade, E ao CEDI, a cada um Deus deu uma carreira, e a cada um Deus dá dons, talentos e oportunidades, numa certa medida, em diferentes momentos da nossa vida. Então, eu até penso que naquela segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, quando Paulo diz, quando faça o trabalho de um evangelista, não é? Quando ele diz a Timóteo, ser sóbrio, etc. Lá, então ele diz, faça o trabalho de um evangelista. Ali eu creio que Paulo está dizendo a Timóteo, não para ele evangelizar, mas para ele cumprir o ministério segundo o seu chamado, né? Observando ali Efésios 4:11, em que Paulo diz que Deus chamou alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Possivelmente Paulo estaria dizendo a Timóteo assim, faça o trabalho de um evangelista, ou seja, faça o seu trabalho, você é um evangelista, não queira fazer o meu, eu sou um apóstolo. Então Paulo está dizendo que faça o trabalho que Deus colocou em suas mãos, segundo o chamado que ele deu a você. Nós somos todos diferentes, né? Muitas pessoas têm dons e talentos e oportunidades em certas áreas, mas são aquelas pessoas, naquelas circunstâncias, naquele momento das suas vidas, seus ministérios, não é? A questão é muito pessoal. O que Deus está falando em minha vida, né? O que Deus está colocando em minhas mãos e qual é a direção que Ele me dá nesse momento. Nós precisamos, assim, ter essa particularidade de entendimento, sem entrar em raios de competição e sem buscar aplausos, que também nós não precisamos de aplausos. Aliás, os elogios e também as críticas, ambos são perigosos, não é? Mas eu diria que os elogios, eles são mais perigosos que as críticas, porque as críticas pelo menos nos levam a nós pararmos, pensarmos, refletirmos. Elogios podem nos colocar em um caminho estranho, não é verdade? Então nós precisamos realmente cuidar disso. E assim, eu queria dar uma palavra, se me permite, Alcedi, para aqueles que estão se sentindo fracassados. Você falou aí, e deixe-me pegar a sua palavra, você disse, na missionária, às vezes sente fracassado, né? Verdade, né? Verdade. Eu também já tive a experiência de conversar com uma missionária suíça,
uma senhora missionária suíça, líder de uma equipe missionária no noroeste africano, na Gâmbia, e ali ela trabalhava com a equipe há 35 anos sem ver nenhuma conversão numa etnia, num segmento étnico, sem ver nenhuma conversão, sem ver nenhuma igreja nascer entre aquele povo. E ali, me levando ao aeroporto, eu perguntei o que vocês pensam em fazer agora. E ela disse, continuar trabalhando até que Deus faça alguma coisa. Então, muitas vezes nós precisamos lidar com os fracassos, né? E em Atos capítulo 16, quando nós olhamos ali, se nós olhamos Paulo e os seus companheiros depois que eles chegam na Macedônia, e a gente pensa, que coisa boa, né? Queria ser como Paulo, porque ali plantou a igreja em Filipos, plantou a igreja em Tessalônica, em Bereia, pregou lá em Atenas, né? Eu queria ser como Paulo, né? Que as igrejas vão nascendo, etc. Mas se nós olharmos o contexto, ele mostra um fracasso retumbante. Antes de eles chegarem à Macedônia, eles tentaram ir para a Ásia, mas Deus os proibiu, e tentaram ir para a Bitínia, e diz que o Espírito de Jesus os proibiu. Eu sempre tive curiosidade para saber como Deus os proibiu, não é? Assim, será que eles ficaram enfermos, não tiveram dinheiro para seguir, ou o navio partiu, não sei. Mas o certo é que eles entenderam que era Deus quem estava fechando as portas. Quem se oporia à evangelização da Ásia? Deus se opôs, não eram eles naquele momento daquele jeito. Deus tinha outros planos. Aí eles voltam para Troade, certamente frustrados, né? Angustiados, e a Troade era um momento de lugar de orar, Senhor Deus, o que o Senhor deseja, né? O que o Senhor deseja. E ali Paulo tem a visão daquele varão da Macedônia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, aquele projeto missionário na Macedônia, lindíssimo, começou a partir de um episódio de fracasso, né? De fracasso. E ali, então, isso pode nos levar a pensar. Muitas vezes nós estamos nos sentindo fracassados porque nós estamos lidando com alguma coisa, projeto missionário, uma igreja, um projeto social, alguma coisa, em que os resultados esperados não aparecem. Não é verdade? Não aparecem. Nós lutamos 3 meses, 6 meses, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e os resultados esperados não aparecem. E nós olhamos para o lado e, às vezes, parece que todo mundo está indo melhor, né? Conseguindo mais, indo mais longe, e conosco isso não acontece. Mas saiba que, e talvez seja este um ensino que Paulo nos evidencia ali em Atos capítulo 16, experimentando aquele fracasso momentâneo, nós precisamos crer que Deus tem um plano e precisamos descansar no plano de Deus. Eu acho que, para mim, essa é a lição a ser retirada de Atos 16 em relação ao fracasso, especialmente ministerial. Nós precisamos seguir crendo que Deus tem um plano. Então, as portas foram fechadas, o povo não chegou, a igreja não reagiu, ou não nasceu, as portas não abriram ali, mas cremos que Deus tem um plano. Se nós cremos que Deus tem um plano, descansamos no plano de Deus. Isso não nos impede de nós buscarmos a direção de Deus. Ao contrário, até nos impele a fazer isso. Quando eles foram para Troade, eu acho que foi nessa busca por direção. Senhor, o que está acontecendo? Se não é para ir para a Ásia nem para a Bitínia, nos fale, na verdade, para onde? Como? E ali Deus deu a visão, e é interessante porque nós lemos que ali no versículo posterior à visão que Paulo teve, que imediatamente partiram, né? Coisa linda, né? Imediatamente partiram e foram para outra direção. Então vamos crer, se você está experimentando um momento de fracasso ministerial, creia que Deus tem um plano e descanse no plano de Deus. E agora, descansado no plano de Deus, né, sem vitimização, sem uma angústia desnecessária, sem competição, você agora busca a Deus, discernimento do Senhor, com apenas uma pergunta: Senhor, qual é o próximo passo? Talvez Deus responda daqui a 5 minutos ou daqui a 5 meses, não sei, mas qual é o próximo passo? E o Senhor vai te fortalecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu estive num Capacitar lá em São Paulo, você também estava lá, e eu fui ouvir algumas palestras. Uma foi do Paulo Brotel, que eu achei maravilhosa. Homem de Deus. Homem de Deus. Ele deve estar aqui em janeiro do ano que vem. Maravilha. Foi um presbítero lá de Recife. Eu não lembro o nome dele. Isso, é o Roberto.
Roberto, esse mesmo. É o Beto, isso. E eu gostei da palestra dele também demais. Homem de Deus também, palavra Homem de Deus. profunda, O Roberto, verdade. ele começou dizendo assim, né? Ele é empresário, né? Eu acho que era uma coisa assim. Isso. Ele disse, olha, eu recebo muitos relatórios missionários e eu acho que esses relatórios não são bons. Todos eles com muita foto, com muitas coisas que foram feitas e muitas peças e muitas coisas. Eu acho que eu vou ensinar vocês a fazerem um bom relatório. Aí eu achei interessante, eu falei, eu vou entrar, vou tomar nota, né? Legal. Ele disse, olha, eu nunca recebi um relatório do jeito que eu gostaria. E ele começou a falar sobre isso, ele disse, olha, o relatório que eu queria saber é o seguinte, quantas vezes você orou essa semana? Quantas vezes você leu a palavra? Quantas vezes você se quebrantou diante de Deus? Qual foi o teu tempo de qualidade com Jesus? E eu fiquei maravilhado com aquilo. Boa Porque palavra, nós fazemos boa relatório, palavra. todos nós fazemos, cada um tem o seu jeito de fazer um relatório, mas o relatório que realmente interessa e importa é aquele que Deus vê. Até a palavra de Deus diz que entra no teu quarto em secreto e Deus que vê, não fala que ouve, né? Ele ouve, é claro, mas ele vê. Ele vê o coração, ele vê a intenção. E isto que precisa estar no coração do missionário. Não é o resultado pragmático. Não quer dizer também que não haja crescimento. Não haja iniciativa. Mas ter no coração que é para Deus, que é para a glória de Deus. Eu estava vendo aqui algumas mensagens, o Abner falou de um livro, outros irmãos falaram ali. Eu estou lendo, só não dá para eu interagir aqui com as conversas dos irmãos para a gente poder manter o foco aqui. Bem, eu acho que dá para a gente pensar aqui em concluir essa questão do missionário, porque dá para a gente falar muito, mas você pode ficar à vontade para falar um pouco mais aí. Porém, eu queria também que a gente pudéssemos, pelo menos, pincelar essa questão das fases na igreja. O trabalho da igreja, né? Acho que até conversamos sobre isso, acho que hoje mesmo, do desenvolvimento, a maturidade, o cuidado, os desafios. Onde o missionário, dentro desse contexto da igreja e o desafio da igreja, só fazendo uma transição aqui do missionário para a igreja. Muito bem, muito bem. É uma boa pergunta. Vamos pensar então em igreja local. Excelente. Primeiro, eu creio que há uma diferença ministerial entre aquele que está plantando uma igreja e aquele que está trabalhando, pastoreando ou fortalecendo uma igreja, né? E o fortalecimento de igrejas quebradas, que muitos chamam de revitalização. Então, fazemos aqui essa diferença. Quando nós pensamos em plantio de uma nova igreja, eu tenho em mente que esse processo, né? E é um processo, é bom lembrarmos que é um processo. Esse processo ele é feito de pelo menos 6 etapas. A primeira etapa é o relacionamento, depois a evangelização, o discipulado, o ajuntamento cultico, treinamento de líderes, o relacionamento, a evangelização, o discipulado, o ajuntamento, o treinamento de líderes e a multiplicação. Então, as 6 etapas que todo plantador de igreja no contexto pioneiro, e nós temos trabalhado juntos, né, Cedi? Temos visto isso aí no dia a dia, realmente, né? Começar a desenvolver relacionamentos, aí o Senhor abre portas para a evangelização, aqueles que são evangelizados que veem o Senhor Jesus devem ser discipulados, quando já há alguns crentes sendo discipulados, é o momento de juntá-los em cultos, né, públicos, ali para adoração a Deus, logo os líderes começam a ser treinados e depois a expectativa é que haja ali uma multiplicação, seja aqueles indivíduos, aqueles cristãos agora evangelizando outros, ou seja, a igreja também plantando novas igrejas. Isso aí pensando agora em plantio de igrejas. Mas quando nós pensamos em igrejas já estabelecidas, né, que talvez seja este o quadro que você mais tem em mente, igrejas já estabelecidas, aquele que trabalha com igrejas, e essas igrejas precisam ser fortalecidas, né, muitas vezes passando aí essa época, vamos pensar também na pandemia, né? Igrejas que se enfraqueceram, que se quebraram, que desanimaram e assim por diante. Eu penso que há 2 coisas a nós temos em mente. Em primeiro lugar, é nós tentarmos entender em que fase essa igreja local se encontra. Há diferentes missiólogos, eles usam diferentes fases, mas eu vou usar aqui 4, né? Pensando,
primeiramente na fase pioneira. A fase pioneira é aquela fase em que a igreja não existe, o plantador chegou e começou a plantar a igreja, né? E agora aqueles primeiros irmãos começam a se encontrar. É a fase pioneira. A segunda fase é a fase da formação, em que agora já há crentes no Senhor Jesus, e esses crentes começam a participar, a formar ali a igreja local por meio dos cultos públicos, da comunhão, da oração, do encorajamento pastoral e assim por diante, da fase da formação. Terceira fase é a fase do desenvolvimento. Agora, aquela igreja já está formada e a liderança, os crentes locais começam a ter iniciativas, começam a liderar, não é? Começam agora a tomar decisões, né? Começam a ter novas ideias, né? E assim por diante. É o desenvolvimento. E a quarta fase, que é a fase da maturidade, em que agora aquela igreja ela está amadurecida na palavra, né? Na doutrina, na comunhão, na oração, na missão e assim por diante. Então vamos pensar rapidamente aqui em 4 fases. A fase pioneira, de desenvolvimento, de formação e a fase da maturidade. Quando nós estamos lidando com uma igreja que está enfraquecida, nós precisamos primeiramente levantar essa pergunta: em que fase essa igreja se encontra? Porque se essa igreja se encontra, por exemplo, na fase pioneira ou de formação, é uma fase muito sensível, é muito sensível. A ausência do plantador pode levar essa igreja à ruptura ou até mesmo essa igreja desaparecer. E estão ali apenas alguns poucos crentes e se diluem, se separam e a igreja local desaparece como igreja local. Então, nessas 2 fases, são as fases nas quais muitos missionários se encontram. Eu estive prestando consultoria para missionários nos últimos meses, desde o ano passado, missionários que se encontram nas fases pioneira e de formação e que tiveram que deixar os campos missionários devido à pandemia, mas é um momento dificílimo, porque essas igrejas não têm ainda a liderança própria, ou seja, os crentes locais próprios, maduros o suficiente para liderar o povo na ausência de uma liderança mais amadurecida, mais experiente. Então, um momento muito sensível. É preciso que o plantador volte o máximo, o mais cedo possível para esse trabalho, esse ministério. Já nas fases de desenvolvimento e maturidade, já há cristãos locais. E esses cristãos locais exercem influência e exercem liderança em boa medida. Portanto, é um momento de nós investirmos mais nos crentes locais. Então, há aqui alguns erros em potencial. Seja, por exemplo, o missionário que, às vezes, a igreja está na fase de maturidade, quer dizer, lá na frente já liderança local, mas ele age como se estivesse na fase pioneira. É ele quem ora, ele quem prega, ele que visita, ele que aconselha, ele que pinta a igreja, né? Ele que conserta o barco, etc, etc, e não investe para que as pessoas, os líderes em potencial, possam florescer. Esse é um erro. O outro erro é o outro extremo. É aquele missionário que está naquela fase logo inicial, ali na fase pioneira ou de formação, e já deixa ali a igreja como se tivesse crentes maduros, né? Mas não há crentes maduros. Então, são igrejas muito neófitas ainda, estão abertas para receber heresias, influências muitas vezes danosas, né, que estão aí em todo canto. Então, eu diria que, em primeiro lugar, quando pensamos em fortalecer igrejas enfraquecidas, em primeiro lugar, tire um momento para você refletir, ler a respeito, conversar com os amigos e colegas de ministério, para entender em que fase a igreja na qual você trabalha se encontra. Pioneira, formação, desenvolvimento ou maturidade. Este é um primeiro passo. Há um segundo, mas estou falando muito, né, Cedi? Não, isso. Nós estamos aproveitando, viu, Ronaldo? O pastor Francisco, ele faz uma brincadeira, mas assim, toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Ele disse assim, eu estou tirando couro. Ele é sábio, viu? Homem sábio. Então, estive com ele ontem. Couro. Pode ir aí. Homem de Deus. Pois bem, o segundo passo, além de nós entendermos em que fase a igreja se encontra, o segundo passo é nós entendermos que diferentes igrejas adoecem de diferentes maneiras. Às vezes nós queremos revitalizar ou fortalecer a igreja local com uma receita só. Me lembro que minha mãe mora conosco, né? Aqui em Manaus, a Ilza. E ela diz que
quando ela era criança, assim, adolescente, lá em Porteirinha, norte de Minas Gerais, havia um médico que, independente do problema de saúde que o paciente tivesse, ele receitava sempre o mesmo remédio, né? Podia ter qualquer problema, dor de estômago, né? Dor de cabeça, quebrou a perna, né? Infarto. Então, sempre era o mesmo remédio, né? Não sei se ele fazia isso porque não tinha outros medicamentos ou por falta mesmo de sabedoria. Mas, muitas vezes, nós queremos fazer o mesmo com as igrejas locais. Nós olhamos as igrejas locais, cada uma quebrada de uma maneira, cada uma enfraquecida de uma maneira, igrejas que estão enfraquecidas, né? Estou falando sobre essas igrejas nesse momento. E nós queremos usar uma receita apenas, a mesma coisa em cada igreja. Nós precisamos compreender que diferentes igrejas adoecem de diferentes maneiras. Então, há igrejas que são, por exemplo, fortes no púlpito. A pregação é bíblica, não é? A pregação alimenta o povo de Deus, mas essas igrejas podem ser fracas na comunhão, né? A igreja se alimenta da palavra, o pastor, o pregador prega a palavra com fidelidade, mas a igreja é dividida, muitas panelinhas, muitos grupinhos e assim por diante. Eu conheço igrejas assim. Eu conheço igrejas que são fortes, por exemplo, no púlpito e fortes também na comunhão, mas são fracas na oração. Na comunhão todo mundo se ajuda, todo mundo está junto, a igreja se reúne, na hora da pregação da palavra a igreja se alimenta e acompanha, etc. Mas na reunião de oração, a igreja com 300 pessoas, somente 6, 7 pessoas aparecem. E a igreja não ora nem em casa, nem no templo, e a liderança não ora e assim por diante. Eu conheço igrejas que são fortes no púlpito, na comunhão e na oração, mas são fracas na missão. A igreja tem boa doutrina, a igreja tem comunhão, a igreja tem oração, mas a igreja não atravessa nem a própria rua para falar de Jesus, quanto mais o mundo para falar do Senhor Jesus, aquele que ainda não o conhece. Fraca na missão. Portanto, nós precisamos identificar em que áreas essa igreja ela está enfraquecida e quais são as áreas nas quais essa igreja está fortalecida, né? Quais são as áreas fortes, porque as áreas fortes podem influenciar as áreas fracas. Estive conversando com um líder de uma igreja, pastor de uma igreja local, uns 2, 3 meses atrás, e ele disse: Ronaldo, minha igreja é fraquíssima na missão. Não querem nem ouvir falar sobre missão, mas a igreja é forte na oração. Olha, toda reunião de oração, todo mundo participa, o povo ora em casa, ora nos pequenos grupos, ora no templo, durante o culto, o povo é um povo de oração. Eu disse, use o ponto forte para fortalecer aquele ponto que está enfraquecido. Se o povo é um povo de oração, leve motivos missionários para o povo orar. Isso talvez uns 3 meses atrás. E recentemente ele me enviou uma mensagem pelo WhatsApp, falou: não, está dando certo. O povo, comecei a levar motivo de oração. Olha, o missionário tal, o projeto tal, a vizinhança tal, onde quase não há uma igreja séria ali, precisamos orar, etc. E o povo começou a orar, e o povo quer se envolver com aquilo pelo qual ora, não é verdade? Então nós precisamos então identificar quais são as áreas fracas, quais são as áreas fortes na igreja local, antes de nós abordarmos e darmos aqueles passos práticos para fortalecer.